a quarta aula sobre Jorge Lacerda e a promoção da cultura humanística na esfera pública brasileira, um legado para o Brasil. Essa aula vai ter duas partes. Vamos fazer em dois momentos, 25 minutos, meia hora, cada uma das exposições, porque tinha muito conteúdo, dividi em duas partes. E nessa primeira parte nós vamos começar pelo item que pode chamar um pouquinho a atenção a todos vocês, é a tragédia e o legado de Jorge Lacerda, ex-governador de Santa Catarina. A notícia chegou como um golpe seco, implacável, num dia assim de céu claro, de junho de 1958, lá em Santa Catarina. Mas chegou por toda parte. O avião que transportava o governador Jorge Lacerda, o ex-presidente Nereu Ramos, o senador Leoberto Leal, tinha caído em Curitiba, na viagem desde Florianópolis até Curitiba, perto de São José dos Pinhais, no aeroporto Afonso Pena. Santa Catarina e com ela, enfim, todo o povo brasileiro ficaram tomados por um luto profundo, um sentimento de perda imensurável. Não era apenas a interrupção trágica de uma vida aos 44 anos, que tinha o Jorge Lacerda, mas o silenciar prematuro de uma das vozes que se apresentava como uma das mais promissoras da política nacional. Um homem cuja administração foi brilhante e caráter exemplar haviam, enfim, acendido a esperança até mesmo do presidente da República, Juscelino Kubitschek. A tragédia repercutiu até no Rio de Janeiro, que era a capital do país, lamentada por intelectuais como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, que reconheciam em Jorge Lacerda nele um líder raro, mas que tornava Jorge Lacerda uma figura tão distinta, cujo legado vem despertar interesse de muitas gerações até hoje. Perdura, como até com o nome que coloquei no livro que publiquei como resultado da minha pesquisa de doutorado e um pouco ampliada por outras questões que eu aprofundei. Jorge Lacerda, uma luminosa mensagem de cultura. Uma luminosa mensagem de cultura porque esses exemplos, essas vidas que são, em certo sentido, referência em muitas áreas, nos ajudam a iluminar em outros momentos históricos, especialmente aquelas pessoas que se veem dotadas desse interesse, dessa inclinação ou até dessa facilidade para o campo político, a atividade política. Para compreender melhor, é preciso revisitar essa trajetória de Jorge Lacerda, não como uma mera sucessão de fatos que ocorreram historicamente, mas como mais um personagem, procurarmos fazer assim, como uma narrativa de escolhas, aprendizados, acertos e também erros. Um processo que nós chamamos de construção do próprio ser. Uma construção de conhecimentos, uma construção de qualidades, de virtudes, de formulações, de experiências e convicções que resultou nesse rastro que podemos dizer fecundíssimo na atuação em prol da cultura, a gente destaca a cultura, e também das suas realizações como deputado federal e como governador, sem falar da sua atividade jornalística, que tem uma importância grande para o seu embasamento cultural e a dimensão de difusão da cultura na sociedade brasileira através do Jornal Amanhã
e sendo fundador e diretor, orientador, diretor e fundador do suplemento Letras e Artes desse jornal Amanhã do Rio de Janeiro, no período que vai de 1946 até os anos 50. Vamos destacar uma ideia, um campo de aprofundamento e também de conhecer um pouco as raízes humanísticas e a forja idealista desse personagem importante e referência na política brasileira. Nascido em Paranaguá em 1914, de pais imigrantes da ilha grega de Castelóriso, Jorge Lacerda cultivou, já desde pequeno, um grande interesse pela leitura, pelos livros e pelo aprofundamento e o conhecimento. Lembro de entrevistas que fiz por questão do meu doutorado e que tinha já desde pequeno os jornais da época na sua cidadezinha, em Paranaguá, já ali e se discutia a política, se discutia as questões de fundo, não só de uma coisa da cidade, mas algo regional do Estado e também questões mais universais, como, por exemplo, 1932, a Revolução. Então, ele vivenciou todas essas questões desde os anos 30 com muita profundidade. Então, nós vemos aqui, à medida que foi desenvolvendo esse espírito humanista, esse desejo de leitura, a sua formação se deu no ginásio catarinense em Florianópolis. E foi decisivo aí, pois nutriu a sua alma de jovem, de adolescente, de jovem, um espírito humanista. A paixão pelas letras e uma profunda inquietação pelos destinos no Brasil. Nas várias biografias, nós vemos que os seus professores vão percebendo que ali havia uma vocação muito interessante, muito profunda, de caráter político, cultural e de uma profundidade filosófica relativamente grande. Ele se debruçou sobre temas, autores da Grécia clássica, como Platão, Aristóteles, os romanos, Cícero, os vários oradores, enfim, ia por uma coleção de obras clássicas, se debruçando sobre cada uma delas, e se via que buscava esses conhecimentos que, no seu dizer, na Grécia Antiga, em Atenas, por ali, foi como que a humanidade tivesse um esboço de sorriso, algo belo, que foi ali criado e desenvolvido em muitas das áreas do conhecimento, coisa bastante importante para a sua formação, que nós chamamos da paideia, esse universo da educação grega, que depois foi assimilada pelo Império Romano e também o cristianismo utiliza, em parte substancial, as bases platônicas e aristotélicas para o desenvolvimento filosófico que vão dar, enfim, a linguagem necessária para o estudo de teologia, e isso é feito de uma forma por Santo Agostinho e depois de uma forma suprema por São Tomás de Aquino. Se chama isso de paideia. Então, o ideal da educação grega. Uma educação moral, uma educação das virtudes fundamentais, que foi preparando Jorge Lacerda para a vida pública e nutria-se também pela sua afeição à doutrina social da Igreja, que vinha já se difundindo através das diversas encíclicas, desde do Papa Leão XIII. Então, nós vemos aqui que a questão da dignidade da pessoa humana, do sentido democrático das atividades políticas. Então, essa base helenística de Jorge de Lacerda, aliada a esse seu interesse pelas raízes brasileiras de sociologia, através de autores como, por exemplo, Silvio Romero, para citar alguns, Gilberto Freire e tantos outros, moldou uma mente que buscava a harmonia entre
o universal, as ideias grandes, e os aspectos particulares da vida do país. Mesmo tendo cursado medicina na Faculdade de Medicina do Paraná, na altura não era universidade ainda, formou-se no ano 37 como orador da sua turma e já se via, pelos depoimentos de pessoas próximas, colegas, uma vocação para a oratória e escrita que era inegável. Por isso que vai se dar a figura do jornalista e também do político, porque ele buscava a palavra certa que pudesse representar ou significar aquilo que passava no seu coração e para que tocasse o coração das pessoas. Ainda jovem, Jorge Lacerda envolveu-se com o movimento integralista. Era idealista e convicto de que resolveria muitos dos problemas do Brasil. Contudo, sabemos isso por diversas fontes, a sua participação no movimento integralista não o impediu de manter de um espírito analítico, crítico e independente. Rejeitava todos os extremismos, focava na defesa da justiça, da igualdade e, acima de tudo, das liberdades democráticas. Isso é notório na trajetória que a gente estuda a partir das fontes e a partir das entrevistas com pessoas que conviveram com ele na mesma época. O seu irmão Constantino Lacerda descrevia Jorge como dotado de um espírito que, dizia ele, de finesse, antirracionalista e antimetódico. Era alguém que transcendia as departamentalizações, as classificações, as disciplinas. Por exemplo, nasceu e se desenvolveu, nutriu um espírito interdisciplinar e até transdisciplinar, porque navegou por diversas áreas, desde a filosofia, que se aprofundou com seus estudos pessoais através do ginásio catarinense. Depois, o estudo de medicina. E, junto com isso, se debruçou sobre as questões políticas e os tratados de sociologia e política. Só depois que adveio a sua atividade jornalística, se desenvolveu e a praticou intensamente. E quando iniciou a sua trajetória política, iniciou o curso de Direito e o fez de tal maneira que ampliasse o seu entendimento das leis e poder trabalhar com o direito constitucional, que foi o que lhe motivou a chegar à trajetória política em alto nível, com uma formação intelectual bastante cuidada e aprofundada. É alguém que transcendia, então, essas disciplinas, ampliava sempre o seu conhecimento através do estudo pessoal, através de uma leitura aprofundada, o que diziam os especialistas. Debatia os seus assuntos com muita propriedade, procurando validar as suas ideias no debate público. Então tinha a leitura profunda, o que diziam os especialistas, formava as suas opiniões, os seus critérios, debatia essas ideias e depois sabia escutar ativamente, estava aberto, inclusive, a todos aqueles que eram os seus adversários políticos ou pessoas que divergiam da sua opinião. A divergência para Lacerda era uma coisa fantástica. Ele entendia que a divergência era um fator de crescimento, de ampliar a sua capacidade de entendimento da realidade. Bom, então, se afastava, não acreditava em ideologias que classificavam o mundo de forma estreita, mas sim acreditava no poder da pessoa como fonte de energia e uma radical capacidade de inovação
e de dar soluções para os diversos problemas enfim, da sua área, enfim, da sua proximidade, da sua terra, enfim, do país. Apoiava-se no poder das pessoas e na sua capacidade de superar o imponderável. Então, essa versatilidade, podemos dizer, e profundidade o levaram a uma veloz corrida de crescimento, tanto cultural como político, que pode ser um modelo, uma referência. Se nós sabemos que os estudos narrativos promovem essa maior enriquecimento daqueles que pretendem melhorar na sua atividade profissional. Essa veloz corrida de crescimento cultural e político, a gente pode destacar já no discurso de sua formatura, que ele foi o representante dos alunos daquela turma do ano 1937, se vê uma força interior que o acompanhava e o acompanhou por toda a vida. Ali já se via, prenunciava as bases culturais, as bases filosóficas, as bases mais profundas de convicções do caráter político. Para ele, as lições aprendidas e os ideais cultivados desde a juventude eram fundamentais. Eu destaco um trecho desse discurso que, segundo as pesquisas que fez, demorou o ano todo de 1937 preparando esse discurso com muito cuidado, com muita profundidade. E dizia lá, num trecho, que representa algumas das suas convicções no trabalho que seguiria a seguir. Dizia: não conhecemos o ceticismo, que é o túmulo do ideal, nem cantamos as elegias do pessimismo, que é a marcha fúnebre dos ideais desfeitos. E essa ideia sintetiza o espírito que vai impulsionar sempre a sua atividade e buscar um futuro melhor que pensava para a sua terra, o seu estado e também para o Brasil. Um outro aspecto da vida e modelo que se pode tirar de Jorge Lacerda é a cultura como tribuna. E falarmos aqui do Letras e Artes, esse suplemento Letras e Artes do jornal Amanhã. A década de 1940 marcou a sua mudança para o Rio de Janeiro e o início da fase jornalística, nos anos 40, destacando-se como fundador e diretor do suplemento Letras e Artes do jornal Amanhã. Parênteses, ele é convocado por Cassiano Ricardo, que é o fundador do jornal Amanhã do Rio de Janeiro, e começa a assessorar com Cecília Meirelles e outros importantes jornalistas da época e escritores, a fundação do jornal Amanhã. E ele depois inicia o suplemento Letras e Artes, que vem a ser uma fonte inesgotável do desenvolvimento cultural do nosso país. Então, sob a sua liderança, Letras e Artes floresceu. Foi elogiado por Manuel Bandeira como o melhor suplemento literário brasileiro à época. Não era, isso é unânime, não era um mero repositório de recompilação de escritos, mas um organismo dinâmico e uma tribuna livre que harmonizava diferentes grupos artísticos nesse suplemento. Diferentes grupos artísticos, diferentes ideologias, atraindo pessoas de diferentes ideologias e de diferentes grupos artísticos. Nomes como Carlos Drummond de Andrade, Oswaldo Gueldi, Otto Maria Carpo, o Cândido Portinari. Ele promovia novos talentos. Há muitos concursos que destacam artistas e destacam também escritores importantes, que depois nascem através
desses prêmios dos concursos literários. E também o intercâmbio cultural, transformando o suplemento em um documentário vivo da nossa vida artística e literária. Se vê que esse bom gosto e habilidade política já eram lendários e sua capacidade de mobilizar escritores e artistas para a causa da cultura era notável. Isso eu vi assim, relendo e lendo o suplemento Letras e Artes, e agora como está disponibilizado pela Biblioteca Nacional, nós temos muita fonte que evidencia essa participação numa mobilização muito grande de escritores, artistas, para a causa da cultura. É também evidenciado ali o apoio à criação ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, já ele deputado federal, que conseguiu as verbas, a dotação de verbas para a construção do museu. E também o Instituto, a fundação do Instituto Nacional de Cinema, pelo menos as bases para a fundação do Instituto Nacional de Cinema. Por exemplo, Mário Pedrosa, o grande escritor, resumiu que a cultura para Lacerda não era apenas efêmera, passageira, mas uma marca, olha, era uma convicção dele, a cultura, uma marca inapagável, que não se apaga, que sua cultura deixa na face do tempo a cultura, tanto assim que a capacidade de permanência, transformação e crescimento de um país, de uma nação, se dá pela categoria da sua cultura. E essa convicção se traduzia em seus compromissos de luta, de presença, de estímulo para todas as pessoas que estavam com ele e também no meio político. Num dos seus discursos, na tribuna, para deputados federais, então, diz assim: os nossos compromissos com a nação não se insulam, não se, enfim, resumem apenas nos aspectos eventuais de seus interesses imediatos. Transcendem. É natural dessa órbita limitada, pois se funde com as finalidades superiores da cultura. E aí arremata. As nações sobrevivem na história não pelos seus efêmeros empreendimentos materiais, mas destaca, sobretudo, pela marca inapagável que a sua cultura deixa na face do tempo. Veja a importância, então, da categoria e das convicções em relação à cultura que tinha Jorge Lacerda. Essa visão era um princípio orientador para ele, demonstrando que a cultura não é um simples adorno, perfumaria, mas o alicerce da perenidade nacional. Vejamos agora a sua atuação parlamentar. E podíamos chamar a poesia ou a literatura na política, porque ele era um exímio orador e tinha uma capacidade com a letra muito, muito grande. Então, em 1950, Jorge Lacerda foi eleito como deputado federal por Santa Catarina. Sua atuação no Congresso foi marcada pela defesa incessante da cultura e da educação. Ele foi relator do Plano do Carvão Nacional. Ele aprofundou muitíssimo nos estudos sobre o Plano Nacional do Carvão. Um tema essencial para Santa Catarina e o mesmo assuntos técnicos como a dragagem de portos de Santa Catarina, que reverberavam por todo o país também a solução dessa dragagem. Então, cada um desses temas eram levados a discursos muito bem preparados, que tocavam a alma das pessoas, e eram levados a discursos literários. Então, dele ouviu-se o famoso discurso das dragas que rangem, onde criticava a falta de investimento e de infraestrutura, mas também daquelas dragas nos espíritos e dragas nas leis que impediam a dragagem dos portos do país.
um eco de sua preocupação em infundir poesia na política e sua preocupação em transformar temas pedestres em oportunidades de reflexão sobre o progresso nacional, ajudava, então, a mobilizar pessoas para a solução dos problemas. Ele acreditava, e isso também faz parte de um dos seus discursos, que as nossas preocupações não podem cingir-se apenas aos problemas eventuais dos interesses imediatos do país, mas também aos da inteligência e da cultura. Para ele, como para Santa Catarina interessava a glória permanente de um Vítor Meirelles, um patrimônio, dizia ele, imperecível dos povos e das civilizações, ele não apenas defendia a cultura no plano teórico, mas estudava muito a sério todos os problemas e debatia suas proposições com rigor e sempre disposto a aprender. Então, uma outra qualidade importantíssima na sua atividade. Outro ponto, como governador do povo, uma gestão transparente e diligente que pode servir de referência. Ao assumir o governo de Santa Catarina em 1956, Jorge Lacerda iniciou uma verdadeira revolução em Santa Catarina. A sua gestão se pautava pela interiorização da administração, conversando diretamente com o povo, transformando o Estado num canteiro de obras. Ele literalmente palmilhou o Estado de Santa Catarina e se fez conhecedor em loco de todas as necessidades, vicissitudes do seu povo. Mantinha portas abertas como característica do seu governo, do Palácio do Governo, todas as quintas-feiras para audiências públicas, onde ouvia sem distinção as pessoas mais humildes que vinham pedir impossíveis. A sua simplicidade era notória. Descia do Palácio da Agronômica para dar carona ou até pegar ônibus, sendo descrito como mais chegado ao pobre do que ao rico. E amigo dos pescadores de Florianópolis. A diligência era uma marca da sua gestão. Com seu secretário, entrevistei João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro da Economia durante 10 anos. A diretriz que lhe deu Jorge Lacerda nos trabalhos de secretariar as suas atividades como deputado federal, dizia assim: aqui tudo tem resposta e tudo tem providência. Então, na prática, isso significava que ele e sua equipe atuavam como verdadeiros cobradores de coisas na capital federal, que estava no Rio de Janeiro. O homem que resolvia os assuntos das pessoas e instituições que recorriam a ele. Então, mesmo com inúmeros pedidos para os ministérios, ele não fazia charcos, buscando soluções de forma sistemática e eficaz. Então, era muito diligente, muito laborioso, era conhecido por isso, de um aproveitamento tenaz do tempo. Lembro que o Ungaretti, que foi um dos seus secretários também, em Florianópolis, no governo, dizia para ele que o intelectual Jorge Lacerda e o administrador, o governador Jorge Lacerda, tinha saudade do intelectual Jorge Lacerda, porque a quantidade de coisas que fazia na gestão do governo do Estado não lhe deixava espaço para os seus voos literários. Então, bem, e aqui a sua capacidade de diálogo, de abertura às críticas eram constantes, como exemplificado em sua fala. Recolho como colaboração as críticas que porventura se formularem à minha ação administrativa. Essa visão, que nós vemos que é de um líder que se dedicava a compreender, a compreensão e ao estímulo da capacidade do povo
pode ser sintetizada no seguinte pensamento: se a nossa terra é grande, o nosso homem é, porém, maior do que a própria terra, pela sua coragem, que impôs o triunfo de sua energia, das pessoas, sobre o nosso meio cósmico quase indomável. E aqui eu termino essa primeira parte e coloco aqui no final desse vídeo algumas playlists. Há uma playlist sobre um aprofundamento da figura, o modelo de Jorge Lacerda, e também uma outra playlist relativa à doutrina social da Igreja, como é que se pode difundir, pois nós temos aqui, de uma forma prática, na vida de Jorge Lacerda, uma preocupação e uma ocupação numa pessoa que transitou por várias áreas de intelectuais de profissão, entre a medicina, o direito, a literatura e a coordenação e direção de um suplemento literário, um dos melhores do país, nos anos 40 e anos 50, o suplemento Letras e Artes. Então nós temos aqui um conteúdo muito grande para nós refletirmos. Essas playlists que estão colocadas aqui podem ajudar aqueles que estão interessados no seu desenvolvimento e reflexão sobre a característica do político, as suas qualidades, as suas virtudes e as dificuldades que passam por essa trajetória. Pode assistir essas playlists e qualquer dúvida estamos aí apostos no nosso chat. Nós passamos para uma próxima gravação da segunda parte dessa conferência.